Então, Marcos. Pronto, agora começou a gravação. Espero que tenha saído isso na gravação. Enfim, vou começar aqui. A gente vai começar com a recapitulação da última aula, né? Como eu prometi que ia fazer para vocês. A gente começou a última aula, a gente começou vendo os hidrocarbonetos insaturados, tudo bem? A gente viu alcadienos, polienos e alcinos. É muito parecido com alcenos, então, se vocês pegaram 2 aulas atrás, o que eram alcenos, vocês conseguem fazer os alcadienos, e os alcinos são os mais importantes. Os polienos não são tão importantes. Alcadienos tem 2 ligações duplas e os alcinos têm uma ligação tripla. Então, e segue as mesmas regras dos alcenos. Vocês precisam colocar o número antes da insaturação. Então, um alcino, você teria que falar, tipo, but 1 ino, but 2 ino. Seria um butano, né? Um butano, com uma ligação tripla. Então, é um butino no carbono 1, por isso but 1 ino. E se tiver ramificação, vocês colocam que nem os alcenos, a prioridade é sempre da insaturação. Tudo bem? Da ligação dupla ou tripla. Agora, na última aula, a gente viu também, no finalzinho, a gente falou um pouquinho sobre esses insaturados, mas a gente começou a ver os hidrocarbonetos cíclicos, que a gente viu os ciclanos, que são, né, os hidrocarbonetos cíclicos vêm dos alcanos, por esse nome ciclanos. A gente viu o porquê, né, que a fórmula geral é diferente dos alcanos, porque, né, a gente fez aqui o desenhinho do propano. Aí a gente viu que para fazer essa ligação aqui, a gente ia ter que tirar um hidrogênio de cada carbono, ficando assim. Tudo bem? A gente viu por que a fórmula geral é um pouquinho diferente, que tirou 2 hidrogênios, desculpe. Ok? São os compostos cíclicos mais simples. E vimos um pouquinho também as possibilidades de ciclanos. A gente viu que são sempre formas geométricas, né? O ciclopropano é um triângulo, o ciclobutano é um quadrado, o ciclopentano é um pentágono e o ciclohexano um hexágono. Até coloquei com asterisco um ciclohexano que a gente pode discutir um pouquinho sobre ele nessa aula, só que eu não quero entrar muito em detalhe porque é uma coisa um pouco complicada também. Eu estava meio louco quando eu fiz o slide. Achei interessante e resolvi passar para vocês. A nomenclatura. Eu falei para vocês que é muito interessante a nomenclatura porque não tem o começo da cadeia, não tem, como eu posso dizer, uma ponta. A gente sempre começava a numerar os carbonos pelas pontas, e a gente fazia a nomenclatura baseada no número do carbono. Aqui, se tiver ramificações, a gente não tem uma ponta para começar a numerar. Então, a gente falou que, como a gente não tem ponta, a gente fala que todo o carbono de um cíclico é uma ponta. Então, eu posso começar de onde eu quiser, e se eu posso começar de onde eu quiser, eu vou sempre começar da ramificação, se tiver uma ramificação. Então, aqui vai ser sempre o carbono 1. Carbono 1. Então, nesse caso de só ter uma ramificação, a gente nem coloca o número 1 aqui na sempre, porque na frente, porque ele é óbvio, entre aspas, né? Porque vai estar sempre no carbono 1, que é a ponta da cadeia. Deixa eu ver isso. O assunto da aula é alifáticos e aromáticos, o mesmo do da última aula. É hidrocarbonetos cíclicos, né? É melhor falar assim, mais fácil. A gente viu que quando tem 2 ou mais ramificações, a gente vai ter que fazer aquele negócio sentido horário ou anti-horário para abranger todas as ramificações. Então, a gente começa na mais simples, nesse caso seria o metil, a mais simples, e a gente vai no sentido horário ou anti-horário, nesse caso, no sentido horário, de forma a minimizar o número da outra ramificação. Aqui, no sentido horário, fica no número 3, e se a gente fosse no anti-horário, ficaria no número 4, ok? Ficaria 1, 2, 3, 4. Então, o sentido horário é melhor. Então, é que nem um reloginho. E o nome dessa ramificação, eu coloquei uma lista de ramificações também no Arcadas, no site da Arcadas, então o nome dessa é justamente o isopropil. Tudo bem? E aqui negócio que a gente discute da ordem alfabética, que o I não conta, tudo mais, que não vou falar de novo, isso aqui foi uma discussão que a gente teve, mas acho que a gente não precisa fazer de novo. Ok? Agora, começando essa aula, aquela parte que eu falei do éster. Os ciclanos, eles têm uma coisa muito interessante sobre eles, que... Deixa eu falar aqui, interessante. Isso aqui não cai em vestibular, então eu acho interessante vocês mostrarem um pouquinho mais a matéria. Então, quem não gosta tanto de química orgânica, pode ficar mais tranquilo. Você pode ver que o ciclano, o ângulo aqui da ligação, é um ângulo muito fechadinho, um ângulo muito, como eu posso dizer, muito agudo. Então, geralmente, isso aqui não é muito estável. Isso aqui é bem instável, é bem difícil de fazer um ciclopropano no laboratório. Você tem que fazer de um jeito
complicado, um composto mais instável que ciclopropano, que vai se degradar em ciclopropano. É um processo bem complicado. Aí, quando vai crescendo o número de carbonos, né, vai crescendo daqui para... Você vê que os ângulos de ligações ficam cada vez mais obtusos, né, ficam cada vez melhores, entre aspas. Isso proporciona uma maior estabilidade dos compostos, ok? Mas a gente pode ver que o ciclo hexano é o mais estável. Ele não obedece do aumentando melhor, né? Porque acho que a estabilidade aumenta, aí certo ponto fica quase constante. O ciclo hexano é a melhor estabilidade. Por quê? Tem esse fator das ligações não serem tão agudas, mas também, né, esse argumento geométrico, essa angulação é mais próxima do ideal, porque vocês vão ver ligações químicas que o carbono faz um negócio meio tetraédrico e a angulação ideal dele seria essa do ciclo hexano, mas tem outro argumento, que é o argumento estereoquímico. A gente vai ver um pouquinho mais de estereoquímica quando a gente fala de isomeria, né, que o Leandro vai falar um pouquinho no começo da aula, mas é uma coisa bem complicada que a gente tem que ver 3D. Eu não vou falar muito bem nessa aula, porque, né, você pode ver que é bem complicado como isso daqui vira isso daqui, né, uma coisa super complicada. Isso aqui é só uma visão 3D do que está acontecendo, mas é porque o ciclo hexano em específico, ele tem conformações espaciais muito estáveis. Ele tem as conformações de cadeira e a conformação de barco, ok? Essa conformação de cadeira, né, essas duas que têm equilíbrio, são as mais estáveis, e por isso você pode ver que os carbonos ficam até bem distantes e tudo mais, as ligações são bem espalhadas, e por isso essa conformação 3D garante ao ciclo hexano uma maior estabilidade, ok? Ele é uma coisa super estável, a gente vai ver agora que ele pode, né, se a gente tiver ligações duplas, ele até, o ciclo hexano se transforma no nosso querido anel aromático. Tudo bem? Enfim, esse foi o extrinha que eu dei na aula, então espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa parte que eu trouxe a mais. Isso não cai em vestibular, é rápido. Já vi um pouquinho de questão do Enem, que ele fala sobre a conformação cadeira, só que aquela questão ele explica tudo no texto de cima e pede para você falar na resposta. Então você não precisa saber de antemão o que eu estou falando aqui. Voltando agora ao cronograma da aula, a gente quer falar sobre a nomenclatura desses compostos, de ciclenos e ciclenos. Cicleno a gente já viu. Agora, o que acontece se eu tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla? O que acontece é que agora, né, como nos alcenos e não-alcenos, a prioridade é na insaturação. Ou seja, se eu tiver uma insaturação e uma ramificação, a insaturação vai ter o número 1, obrigatoriamente, porque ela é a prioridade. Então, eu tenho que fazer o horário ou anti-horário para descobrir o número da ramificação. Então, aqui seria 1, 2, 3, seria o 3-metilciclopenteno. Geralmente, a gente, acho que até, não sei se é errado, mas a gente não coloca o ciclopente-1-eno, ok? Porque também é subentendido. Aquelas coisinhas chatas da química. Então, aqui, por exemplo, quando não tem ramificação, a gente coloca ciclo-octino, porque eu vou começar necessariamente o carbono 1 vai ser esse. Mesma coisinha que a gente tinha nas ramificações dos ciclanos. Não sei se tem dúvidas, eu acho que sim. Eu acho que não. Tem alguma dúvida? Ô, Breno, deixa eu te perguntar. A insaturação não atua naquele negócio de ser mais estável e instável. É o ângulo mesmo, né? A quantidade de carbono que ele vai... Tá, beleza. Exato. São esses dois argumentos são os principais, né? A angulação e a estrutura 3D. Pode falar. Mas, por exemplo, o ideal dele seria o quê? Ele tenta se aproximar ao quê? A que critério, você sabe? Você está falando do ângulo? Tipo, ele tenta ficar até o ideal. Qual que é o ideal dele? Não lembro muito bem o número de cabeça, mas tem que ficar a estrutura tetraédrica do carbono, né? Se pegar na internet, eu não lembro o ângulo muito bem. Putz. Não, fica tranquilo. Não vou lembrar agora. Beleza. Mas é um ângulo obtuso, mas não é um ângulo... É um ângulo bem exato, assim. Então dá para você procurar na internet. Eu sei que da água, acho que é 103,5 o ângulo da H2O, né, que a água faz com os dois hidrogênios, mas o do carbono eu não vou lembrar. Eu só queria saber se muda ele, se o critério muda, tipo, para cada ciclo, ele vai mudar um ideal dele, tipo, ele precisa ter tal ideal, ou sempre a mesma coisa. Não, o ideal é sempre o mesmo, então, quanto mais estável, quanto mais se aproxima do ideal, entendeu? O ideal seria x graus. Aqui tá x mais 5 graus, né, um pouquinho de matemática. Então, isso aqui não é tão ideal, entendeu? Tá, entendi. Valeu, obrigado. O mais ideal seria, sei lá, x mais 0,5 graus. Isso aqui é mais ideal, entendeu?
Só pra... Desculpa. Entendi. Esse seu áudio está um pouco ruim. Você pode digitar no chat? É que tá um pouco chiado, não entendi muito bem o que você perguntou. Tem gente querendo entrar na sala? Putz. Tudo bem, não, perfeito. Fala para eles, eles não estão conseguindo entrar? Sem tentar que eu vou aceitar. Estou clicando no botão errado. Deixa eu ver. Um segundinho. Talvez esteja clicando no botão errado. Deixa eu ver rapidinho isso. Tá fácil para eles tentarem que eu vou aceitar, tudo bem? Fique tranquilo. Eu vou continuar aqui quando... Acho que eu tô permitindo, eu acho, ó. Permitir só que a pessoa não conseguir entrar. Não sei o que tá acontecendo. Aí a pessoa até já entrou, né? Mas não falou. Acho que agora entrou, não sei. Eu tô permitindo aqui. Quando aparece a notificação, eu tô sempre permitindo. Não sei o que tá acontecendo. Se é algum erro do Mix. Vou continuar aqui. Cada vez que aparece a mensagem, eu vou aceitar. Mas pede para as pessoas tentarem entrar. O link é o mesmo. Eu acho que deve estar dando algum problema. Talvez seja na internet também, não sei. Então, continuando aqui. A gente viu tudo sobre os cíclicos que não são aromáticos, né? Então, um ciclo pode ter ligação dupla, pode ter ramificação, pode ter ligação tripla, mas tudo segue aquela regra que a gente viu na última aula. Então, a única diferença é que agora é um ciclo, e agora a gente tem que tomar cuidado com essa parte da ponta da molécula, né? É só essa diferença, não tem muito mais sobre isso. Mas uma parte muito importante que a gente vai entrar agora são os aromáticos. O que são os aromáticos? Geralmente o pessoal escuta aromático e não entende muito bem o que está acontecendo. Os aromáticos são um tipo específico de cadeia que vai estar dentro de um composto maior. Então, os compostos aromáticos, eles têm que ter necessariamente o que a gente chama de anel benzênico. O que é o benzênico? A gente chama de benzeno, a parte simples, e é esse anelzinho aqui, ok? Seria um ciclo hexano, só que com 3 ligações duplas. Então, seria vamos tentar nomear essa molécula, né? Pela UPAC. Vamos numerar os carbonos. Seria um ciclo. Tem 6 carbonos. Então, X. Tem 3 ligações duplas. Então, no carbono 1, 3 e 5. 1, 3, 5. São 3 ligações duplas, né? Então, trieno. Ok? Então, acho que seria isso. Ciclo X135 trieno. Acho que esse é o nosso nome do nosso benzeno. Eu não tenho certeza. Eu só fiquei com curiosidade. Às vezes eu tenho esse tipo de coisa, putz, consegui o nome disso. Né? Eu nunca tentei fazer esse nome do benzeno, mas eu nomearia assim, ciclo X135 trieno. Então, vocês podem ver que vocês, com a aparelhagem que vocês têm até agora, vocês conseguem nomear tudo. A gente chama de benzeno, que a gente usa muito em várias fórmulas, então é muito mais fácil falar benzeno do que ciclo X135 trieno. Ok? Isso, obrigado, Yasmin. Esse é o forma de presença aí no chat. Então, esse é o benzeno. Se fala benzeno, você já pensa nesse composto aqui, né, que tem essas ligações duplas alternadas. Isso é muito importante. São ligações duplas que se alternam. Você vê? Ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Vai sempre se alternando. Isso é o importante desse composto, que vai garantir muitas, como posso dizer, características para a cadeia que ele está inserido. Então, tomar muito cuidado, porque a gente fala sobre compostos aromáticos, né, anéis aromáticos, mas eles podem ter um cheiro muito desagradável. E eles podem ter um cheiro agradável, mas eles são mais ou menos tóxicos. Então, tomar cuidado quando vocês... esse composto é aromático, então eu vou cheirar aqui. Tome muito cuidado. Quem trabalha com benzeno em laboratório, essa parte de derivados de benzeno, você tem que tomar muito cuidado, usar máscara e tudo mais, que pode ter consequências graves. Ok? Então, compostos aromáticos têm um ou mais anéis benzênicos, né? Anéis do benzeno, que é esse ciclo X135 trieno. Tudo bem? Mas vocês não encontram só assim, muitas vezes vocês encontrar esse ovinho aqui, né? Que é esse benzeno com uma ligação
simples no meio. É até interessante porque a gente representa assim, porque é um pouquinho complicado a gente entender o que é o benzeno por causa da ressonância. O que é ressonância? As ligações do benzeno, elas não ficam comparadas. Essa característica das ligações duplas alternadas fazem com que elas fiquem sempre mudando de lugar. Então, elas ficam mudando de lugar. Então, como elas não têm uma posição fixa, a gente fala que todos os carbonos são sob a influência da mesma ligação. Então, te apresenta uma ligação cíclica aqui. Seria tipo uma ligação dupla que está em todos os carbonos. Porque se eu tirar uma foto de um benzeno agora, ele vai estar assim, né? Uma ligação dupla aqui, aqui, aqui. Se eu tirar uma foto 2 segundos depois, ele pode estar assim. Ele fica sempre trocando lugar essas ligações duplas. Então, a gente representa, geralmente, a forma certa de representar o benzeno é isso daqui. Tanto que, é até um ponto legal, quando você fala benzeno, você fala disso daqui. Dessa cadeia com o ovo aqui no meio, né? Você fala do ovinho. Isso daqui seria o ciclo 135 trieno, entendeu? Tem essa distinção que algumas pessoas fazem. Eu chamo tudo de benzeno, não me importo. Então, é interessante até isso aqui. Então, benzeno, tendendo a representar com essa ligação, com esse ovinho no meio, é o mais certo, mas se representar assim também não é errado, ok? Então, é interessante porque você fala, tipo, putz, mas aqui tem uma ligação dupla e tudo mais. Fizeram um estudo sobre força de ligação e viram que todos os carbonos, né, falam que a ligação simples é o número 1 e a ligação dupla é o número 2, né, de força de ligação. Todos os carbonos, eles estão com força de 1,5. Né? Você pode ver que é até interessante que todos os carbonos não tem nem ligação simples nem ligação dupla, tem uma ligação meio dupla. Né? É interessante para ver que como está mudando a todo tempo, todos os carbonos têm a mesma força de ligação. Por que eles são chamados de anéis aromáticos? Uma boa pergunta, eu não sei muito bem por que eles são chamados de anéis aromáticos. Eu posso até vir com esse, como posso dizer, com esse estudo da palavra em si, eu não sei por que eles são chamados de anéis aromáticos. Talvez porque eles têm cheiro, eles apresentam um cheiro, mas eles apresentam um aroma. Eu não sei se é só sobre isso, tem uma história por trás. Química tem muita história por trás dos nomes, né? Essa eu não estudei ainda. Uma boa pergunta. Breno, deixa eu perguntar. Esse negócio de ter uma nuvem eletrônica muito grande acaba atuando em outras coisas consequentes? Tipo, sei lá, só a ligação dela fica no meio? Só isso que atua? Uma coisa interessante, você falou, né? Mas tem uma nuvem eletrônica muito, muito grande, né? Então, o que você está falando? Que no meio desse anel benzênico a gente vai ter, tipo, uma carga negativa que vai estar, né? Que é nuvem eletrônica, elétrons negativos, certo? Então, como tem uma carga negativa dentro do anel que está girando, a gente pode falar que esse anel, ele tem, né? Ele tem uma carga mais negativa, vamos falar assim. Ou seja, em reações orgânicas, a gente pode ver que tem reações que, por exemplo, coisas que são positivas, vou chamar de Y, mas vão ser atraídas para o anel benzênico e conseguem fazer reações, entendeu? Essa é uma consequência dessa característica. Ou seja, tem uma nuvem eletrônica gerando, então é mais negativo, ou seja, ele consegue atrair cargas positivas. É uma consequência, a gente vai ver um pouquinho em reações orgânicas, a gente não vai entrar nesse mérito de cargas e tudo mais, mas é interessante saber que algumas reações só acontecem por causa dessa nuvem eletrônica. Ok? Acontece no anel benzênico, mas não acontece no ciclo hexano, que não tem essas ligações duplas. Beleza. E sobre o negócio de reações, a única coisa que eu não entendi é por que ele precisa ficar... Entendi que ele precisa ficar no meio, mas não entendi que é 1 e 2, aí ele fica no meio, 1 no meio. É só uma coisa que eu trouxe que fizeram um estudo, perguntando, tipo, qual que é a força da ligação de todos os carbonos do benzeno? Né? Do carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que você esperava chegar? Que os carbonos, alguns teriam uma força de ligação maior, né, que teriam ligação dupla, outros não. O que eles chegaram foi que todos têm a mesma força de ligação, todos estão sujeitos à mesma energia de ligação. Ou seja, todos têm uma ligação, né, meio dupla. Então, a gente representa justamente esse anel benzênico desse jeito aqui. Não é só mais ou menos quem tem muita cabeça com isso. Essa aula é mais para vocês entenderem o que está acontecendo, o que está por trás dos anéis aromáticos, porque a nomenclatura não é tão complicada assim também. Beleza. Desculpa aí. Não, que é isso. Aqui a gente vai falar como que a gente vai nomear alguns aromáticos. A gente pode, né, como tem um anel benzênico, estou tentando do jeito mais bonitinho, a gente pode nomear ele muito facilmente. Então, aqui a gente tem um metil
ligado nesse anel, ou seja, aqui o número 1 seria isso aqui dando numeração, então a gente nem coloca, né? Mesma coisa dos alifáticos, dos cíclicos alifáticos. Então, o nome seria metilbenzeno. Por que a gente fala metilbenzeno? A gente fala que o nome desse ciclo inteiro é o benzeno. Mesma coisa que fala que é o hexano. Seria o metilhexano. Só que o nome dele é benzeno. Então, troca hexano por benzeno. Chega em metilbenzeno. Ok? Não é muito complicado. É só vocês trocarem, né, essa parte que vocês aprenderam agora em cíclicos, né, e não aromáticos para agora aromáticos. Tem um nome muito usual que a gente vai usar bastante aqui no curso, que é tolueno. Ok? Também não sei a história por trás do nome, mas em vez de falar metilbenzeno, a gente vai falar bastante tolueno, né, nesse curso. Ele é muito importante, também sofre reações químicas e tem algumas peculiaridades sobre o tolueno. Aqui, por exemplo, seria outro composto, só que agora com 3 ligações. A gente vai seguir ao mesmo jeito que a gente seguiu nos não aromáticos, ou seja, a gente vai pegar o sentido horário ou anti-horário. Aqui, nesse caso, é melhor começar daqui. A gente tem que começar pelo mais simples, a gente começa a numeração pelo mais simples. Então, esse aqui seria o carbono 1, esse aqui seria o carbono 2, 3, 4, 5 e 6. Então, no carbono 1 e 2 eu tenho um metil, né? Com 2 de metil. No carbono 3 eu tenho um etil, por ordem alfabética eu coloco ele antes. E é um benzeno, ok? Não sei se tem alguma dúvida sobre isso. É bem o que a gente tinha visto. Como que eu sabia que era benzeno? Porque o benzeno é esse aqui. Acho que não entendi muito bem a pergunta, mas quando você vê um anel de 6 membros com ligações duplas alternadas ou com esse ovinho no meio, é um benzeno. Ok? Então a gente não chama de ciclo hexeno, a gente chama de benzeno. Tudo bem? Benzeno é sempre esse aqui. Se você vê uma desses 3 jeitos, no meio da cadeia, sabe que tem um benzeno na cadeia. Tem um anel benzênico e que é uma cadeia aromática. O anel aromático é sempre benzeno? Sim, sim. Anel aromático é outro nome para benzeno. Anel benzênico também tem vários nomes. Anel benzênico, anel aromático, benzeno. Mas o nome que a gente coloca na nomenclatura é benzeno. Nada. Acho que... Então, a nomenclatura é bem parecida com as nomenclaturas anteriores, não tem muito segredo. O que tem segredo é aqui. A Cindy perguntou para você explicar o tolueno de novo. Ah, o que é tolueno? Não entendi. Desculpa, por isso a pergunta, Cindy. O que é tolueno? Tolueno é o metilbenzeno, que é esse composto aqui que eu circulei em roxo. Ok? Em vez de falar metilbenzeno, a gente fala tolueno, que é a nomenclatura usual. Muitos compostos na engenharia química, o pessoal coloca o nome usual, porque você fala tanto, você fala tipo, eu estou reagindo etileno com o quê? Estou reagindo com metilbenzeno, você fala, não, reage com tolueno. É mais fácil de falar. Então, é a nomenclatura usual desse composto, que a gente vai ver que vai ser importante um pouquinho mais para frente. Ok? Não tem nada demais, é só o metilbenzeno aqui. É outro nome para ele. Não, é a mesma coisa. De nada. Então, aqui vem o segredo sobre os anéis aromáticos, que é bem importante. Isso aqui, talvez, é a parte mais importante da aula, junto com a definição de aromáticos. Os compostos aromáticos, presta atenção, com 2 ramificações, exatamente 2, nem mais nem menos, ele tem uma nomenclatura a mais, ele pode ser outro tipo de nomenclatura, ok? Como que a gente faz essa nomenclatura? Tem 2 ramificações. A gente pega uma como referência, tanto faz qual das duas. Se eu pegar, sei lá, da direita, que está mais em cima, que está mais esquerda, tanto faz a referência, o nome vai ser o mesmo, a gente vai ver. E a gente vai ver uma posição relativa da outra ramificação. Então, vamos lá. Tem um anel aromático que tem 2 ramificações, ok? E a gente vai eleger uma como referência, tanto faz qual, e a gente vai procurar a posição relativa da outra. Tudo bem? E a gente vai nomear essa molécula com a seguinte regrinha. Tá vendo que aqui tem a referência? Eu falei que tem uma ramificação aqui como referência. E outra ramificação vai estar em alguns outros 5 carbonos. Dependendo de onde ela estiver, ela vai ter algum nome. Então, se ela tiver um carboninho mais próximo da referência, ela vai ser o nome de orto. Se ela tiver um carboninho um pouco longe da referência, ela vai ter o nome de meta. E se estiver no carbono oposto à referência, ela vai ter o nome de para, ok? Então, pertinho O de orto, longinho M de meta e oposto P de para. Seria a orelha, mão e pé, como gostam de falar. Então, a orelha é bem pertinho aqui da referência, que seria a cabeça.
a mão um pouco mais longe e o pé, né? Completo oposto. Então, orto, meta e para. Ok? Isso é bem interessante e importante, porque algumas vezes você fala, tipo, o composto orto, o composto meta, então você tem que saber o que ele está se referindo. Né? Acho que essa parte teórica, vamos ver como que isso seria no exercício. Tudo bem? Alguns exemplos. Então, como vocês nomeariam este composto? Né? Aqui tem o anel benzênico, né? O anel com o ovinho no meio. Como que eu nomearia isso? Do jeito que a gente está nomeando até agora. A gente vai começar a nomenclatura, a numeração da ramificação mais simples. Então, aqui, 1, né? Vou diminuir o número da outra. Então, em vez de vou no sentido anti-horário, ok? 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente, com o que a gente já sabe, a gente nomearia como o 1, 2, dimetil benzeno. Ok? Isso é você entender, né? Porque é 1, 2 dimetil benzeno. Porque tem 2 metis em um benzeno nos carbonos 1 e 2. Ok? Esse seria o nome que a gente já sabe nomear. Agora, com esta outra nomenclatura, a gente vai fazer aquele negócio da referência, fazer outra cor aqui. Vamos pegar um carbono, uma ramificação como referência. Eu vou pegar qualquer uma das duas, eu vou pegar aqui de cima. Essa é a nossa referência. A outra ramificação está em qual posição relativa a essa? Ela está, vamos colocar a slide. Você quer simétrica, né? Na análise é simétrica. Então, os dois lados vão ser orto, os dois lados vão ser meta, e aqui é para. Essa simetria mostra que é igual. Então, ela está na posição orto, que é pertinho, meta, que é mais longinho, ou para, que é oposto. Vamos ver? Ela está na posição orto. Ela está aqui pertinho. Ok? Então, como que a gente nomeia essa molécula? Né? Putz, eu esqueci que tinha essa animaçãozinha do lápisinho. Essa é a nossa referência. Ela está justamente na posição orto. Ok? Deixa eu apagar aqui a tinta. Não sei se vocês entenderam, tem uma pergunta sobre esse primeiro exemplo. Tem uma nomenclatura que a gente vai usar, que a gente já aprendeu, e a nomenclatura nova que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vai ter referência à posição relativa, que é a orto, meta ou para. Quero que vocês entendam que a posição relativa entre os dois é orto. Então, um está em orto em relação ao outro. Essa acho que é a parte importante desse slide. Vamos ver. Ups, aqui. De boa, de boa. A Mariana Chadi, ela falou alguma coisa. Independente da ramificação que escolher o nome, isso. O nome vai ser o mesmo. Se a gente pegasse, por exemplo, esse daqui como referência, é um pouquinho mais difícil de ver, né? A gente pode ver que o carbono mais próximo dele, quais seriam os carbonos orto? Esse seria orto. Esse seria orto. Esse seria meta. Esse seria meta. E esse seria para. Ok? Então, você pode ver que um continua estando em orto em relação ao outro. Né? A gente pode ver que, pegando esse de cima como referência, o outro está em orto, e pegando esse aqui como referência, esse aqui está em orto. Então, a posição relativa deles não muda, independente da referência. Então, eu posso pegar qualquer referência que você vai falar para mim. Ah, eles estão em orto em relação ao outro. Ok? Eu pego o de cima que é mais fácil de ver, mas pode pegar do lado, pode pegar onde você quiser a referência. Sem a ramificação, né? Obviamente. Ok? De nada. Então, esse seria o exemplo do orto. E, se não fosse em orto, se eu colocasse a ramificação um pouquinho mais para baixo, né? Agora a gente vê que ela está... A referência continua em cima. Eu posso colocar embaixo, mas eu quero colocar em cima. Agora você vê que eles vão estar em meta em relação ao de cima. E, se tiver em total oposto, a gente sabe que vai estar em para em relação ao de cima. Orto, meta e para. Ou seja, esses três compostos são diferentes. Obviamente, eu estou mudando o lugar onde está a minha outra ramificação. Então, eles são diferentes. Como que eu posso nomear ele? Eu posso nomear ele do jeito que a gente sabe, com os numerozinhos. Então, esse aqui seria o 1,2 dimetil benzeno. Esse aqui, o 1,3 dimetil benzeno. E esse, o 1,4 dimetil benzeno. Ok? Mas ele tem outra nomenclatura, né? Quando a gente vê 1, 2, 1, 3, 1, 4 dimetil benzeno, a gente pode chamar também de O dimetil benzeno. O que é esse O dimetil benzeno? Eu falo que tem 2 metil, tem 2 metis, né?
em posição orto em relação um ao outro. Então, eu falo que tem 2 metis em orto no benzeno. Esse que é o nome que a gente pode usar daqui para frente. É o nome até mais bonito de a gente usar, em vez de usar o nome que a gente usa o ozinho de orto. Aqui, a mesma coisa. Tenho 2 metis que estão em meta, né, a posição relativa deles, dentro do benzeno. E aqui, 2 metis que estão em para no benzeno. Ok? Essa parte é bem Nossa, eu acho muito interessante isso. Porque, tipo assim, olha, não dá para colocar, tipo assim, mesmo se você colocar, por exemplo, na nomenclatura do 1, 2 de metilbenzeno, tipo, que se lasque a posição que ele tá 1 e 2, porque ele sempre vai estar na mesma posição. Então ele vai ficar ó de metil, então ele já sabe que tem 2. Ah, isso é muito legal, eu gostei. Exato. Você nem precisa colocar o número, né? Porque é meio... Você pode ver que nos 3 casos vai ter sempre um metil carbono 1, que é uma informação meio inútil na nomenclatura. Então a gente faz uma nomenclatura muito melhor com o O de metilbenzeno. É bem mais bonito fazer isso. Mas essa molécula também tem um nome usual, né? E o nome usual dela é xileno. Então tem 3 tipos de xileno. O xileno, o que é o xileno? O xileno é o benzeno com 2 metis. Então, benzeno com 2 metis é o xileno, ok? Ah, mas os metis podem estar em diferentes posições. Então, tem 3 tipos de xileno. O xileno, em que os metis estão próximos um do outro, então o xileno em orto. O xileno, que os metis estão um pouco mais distantes do outro, que é o xileno em meta. E o xileno, em que os metis estão em lados opostos, que é o xileno em para. Então, se vocês virem um composto, né, um benzeno com 2 metis, vocês sabem que vocês podem chamar ele de algum desses 3 tipos de xileno, que é até bonito de chamar, que mostra que você tem um grande domínio dessa nomenclatura, ok? Deixa eu ver se tem perguntas. Então é sempre quando tiver 2 metis. Se eu tiver, tipo, 3, a gente não pode falar que ele é xileno. Se tiver 3, a gente nem pode falar em orto, meta e para. Orto, meta e para é só para 2 ramificações. É verdade. Beleza. Mas se for, por exemplo, 2-etil, né? 2 etis, você não é chileno o nome disso. Né? O nome você vai ter que nomear como O de etil benzeno. Você não pode chamar de chileno. Chileno é só quando é metil. Ok? Se for um metil e um etil, também tem que falar O etil metil benzeno. Ok? Até é interessante falar isso. Se fosse um CH2 aqui, CH3, o nome seria O. Errei. Ordem alfabética, né? O, etil, metil, benzeno. Ok? Então, eu tenho um metil e um etil em posição orto em relação aos dois. Os dois estão em posição orto e isso tudo num benzeno. Ok? Justamente a gente está vendo aqui, um metil e um etil, posição orto em um benzeno. Ok? Essa parte que da hora, não precisa nem falar onde ele está. Legal, gostei. Se colocar o O, que você fica subentendido que eles estão nessa posição relativa. Ok? Então, essa parte é importante, é bem interessante também vocês saberem. Mostra bastante domínio sobre a nomenclatura, que é essa parte de orto, meta e para. Tudo bem? Mas, obviamente, vocês podem nomear como 1, 2 de metilbenzeno. Isso aqui serve mais para vocês entenderem o que ele tem. Falam, tipo, eu tenho uma reação do O chileno com o etino. O que acontece? Você sabe o conteúdo de reações, mas você não sabe que é um O chileno. Aí você não sabe o que fazer. Então, você entender o que ele está pedindo é bastante importante. Por isso que a gente estuda todos os tipos de nomenclatura usual e tudo mais. Porque podem aparecer e vocês podem ficar perdidos. Então, a gente tem que entender de onde elas vêm. Ok? Eu acho que para o último slide, né, antes dos exemplos, que é a parte de ramificações. Os aromáticos, eles têm alguns tipos de ramificações que nem os abertos tinham, né? Os abertos tinham metil, etil, propil, isopropil. Também posso ter ramificações que são aromáticos. São um pouquinho mais difíceis de vocês verem os nomes, mas também podem existir. A gente chama de aril, né, o grupamento aril. Isso aqui, ó. Tem o grupamento alquil, que é o grupamento que é aberto. Aril, que é esse com anel aromático. Então, você falar que é um alquil, né, ou uma alquila, quer dizer que é aquela ramificação etil, metil e tudo mais. Você falar que é um aril, uma arila,
a gente subentende que é uma ramificação aromática, ok? Então, eu posso ter, pensando numa cadeia muito grande, eu posso ter no meio dela um anel aromático, e vai ser uma ramificação. Como que eu vou nomear essa ramificação? Né? Aqui está o nome de ramificações bem comuns que a gente vê. Então, por exemplo, tem uma cadeia assim, né? Tá vendo? Cada vértice é um carboninho. Então, tem vários carbonos. E aqui, nesse carbono, eu vou ter ligado um anel benzênico. Então, eu vou falar que, sei lá, tem 20 carbonos e no carbono 10 eu tenho um fenil. É o nome da ramificação. Ok? Eu posso ter também uma cadeia gigante aqui. Aí, na cadeia, tem ligado um carbono e nesse carbono está ligado um anel benzênico, ok? Então, a cadeia liga no carbono e o carbono no anel benzênico. Essa ramificação tem o nome de benzil, ok? Ou posso ter uma cadeia aqui, uma cadeia gigante aqui e a cadeia está ligada em um anel benzênico e o anel benzênico está ligado em um metil. Então, a gente chama essa ramificação de o-toluil, orto-toluil, ok? A gente sabe de onde vem o orto, né? A gente sabe que o tolueno, ele é... Vou fazer rapidinho aqui. O tolueno é isso daqui, né? Quem sabe o metilbenzeno é o tolueno, como eu falei atrás. Então, se eu tiver aqui ligado na cadeia principal, é o ortotolueno. Posso ter o metatolueno e o paratolueno. Desculpa, o ortoluil, o metatoluil e o paratoluil também, ok? Então, essa diferença entre as três, essas são as mais comuns, né? Tem outras, mas são as mais comuns. Quando o anel benzênico está direto na cadeia, fenil. Quando tem o anel benzênico ligado no carbono e só depois na cadeia, é o benzil. E quando, né, tem outro metil aqui no anel aromático. Essa daqui é a mais comum, com certeza. Então, lembre nessa daqui. Muita gente confunde fenil com benzil, né? Pensa, tem um anel benzênico ligado na molécula, então é benzil. Não. Se tiver um anel benzênico direto na molécula, é fenil. Aí, se tiver um anel benzênico ligado ao carbono, ligado à cadeia, aí sim que é benzil. Isso aqui é bem menos comum, tá bom? Essa aqui é menos comum. Essa aqui menos ainda. Mas essa aqui tem que prestar mais atenção. Que é o fenil, que é o anel aromático bem na cadeia. Perguntas? Essa é a última parte do conteúdo na aula, eu só alguns exemplos. Ô, Breno, eu não entendi muito bem o que você falou do alquilo, que é igual a metil. Eu não entendi essa parte. Entendi. Quando a gente fala... tem uma ramificação alquila. Né? Alquila é um nome que a gente dá, também não sei porquê. Alquila é um nome que a gente dá para toda aquela parte que não é cíclica. Então, alquila é metil, etil, propil. Tudo isso a gente chama de alquil. É um grupo, né? Alquil seria um conjunto que contém todas essas ramificações que não são cíclicas nem aromáticas. Ok? Quando eu falo arila ou aril, são todos... É um conjunto de todas as ramificações que são aromáticas. Então, o fenil é uma arila, o benzil é uma arila, o toluil é uma arila, entendeu? É só para a gente ter essa distinção. É ramificação, não é a cadeia principal. É ramificação. Acho que é um nome mais geral. Quando você está falando, tipo, tem um arila aqui, é um benzeno, entendeu? Quando você tem arila, pensa em benzeno, e quando você tem alquilo, você pensa em cadeia aberta. Só isso. Nessa ramificação. Acho que é para tudo. A gente vai ter também a sila, mais para frente. A sila, que é bem importante, que vai ser o grupo dos ácidos carboxílicos, tá bom? Mas é só mais para frente. Ok. Não sei se tem alguma pergunta. Está quase acabando a aula. Só passar alguns exemplinhos para a gente ter uma noção. Por exemplo, aqui eu tenho um metil, né, um metano, que está ligado a 3 fenis, né? Está bem cercado aqui esse metil, esse metano. Então, esse aqui justamente é o trifenilmetano, ok? E aqui eu tenho um etano, que está ligado, cada um, a um fenil. Então, esse é um 2 de feniletano. Se eu tivesse um fenil aqui embaixo, aí seria o 1 de feniletano, ok? Só para mostrar como pode aparecer alguns exemplos. Claro que, normalmente, essa cadeia aqui é muito maior do que um metano ou um etano, mas pode ser que seja assim também. Essas compostos são bem instáveis também. Enfim, só essa partezinha aqui, que tem alguns aromáticos com nomes específicos. Então, se vocês verem 2 aromáticos um do lado do outro assim, esse aqui é o naftaleno. Ok? Aqui não chama de dibenzeno, mas a gente chama de naftaleno. É o nome que ele tem. E se forem 3, é o antraceno.
Putz, e se forem 3 com um aqui em cima? É diferente, aí tem outro nome, ok? Mas se souberem, se souberem só o naftaleno já tá bom. O naftaleno é importantinho. Então, 2 benzenas colados um no outro, a gente chama de naftaleno. Tudo bem? É só um nome normal. Eu acho que é isso. Não sei se tem alguma pergunta. Ao acabar aqui, tem alguma pergunta? Sobre compostos aromáticos? Acho que não. Eu vou parar a gravação. Foi legal a aula. Foi legal. Essa aula foi